Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Aleluia. Meus irmãos, boa noite. Paz seja convosco. Queremos agradecer a Deus pela vida do pastor, pela vida da igreja, que mais uma vez nos recebe aqui com muito amor, com muito carinho. E queremos externar nossa alegria por estarmos aqui nessa noite. Deus tem feito coisas maravilhosas em Guiné-Bissau, daqui a pouco vamos compartilhar com vocês. Mas antes a Sheila e a Cristal vão dar uma saudação para vocês, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos, que a paz esteja com todos. É muito bom estar em casa, porque toda vez que eu estou aqui, eu estou em casa, aqui é minha casa. Eu amo estar aqui com os irmãos. Louvo a Deus pela vida de vocês, por tudo, pelos momentos que vocês têm orado por nós, e que Deus possa estar abençoando vocês a cada dia mais. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui, fazendo parte de tudo isso aqui, ver o crescimento da igreja a cada dia. Boa noite, igreja, paz seja convosco, amém? Eu sou Cristã Manoele, tenho 14 anos e sou missionária em Guiné-Bissau juntamente com os meus pais há 10 anos. E lá em Guiné-Bissau eu sou líder de criança, trabalho com as crianças porque eu sei que dali vão sair os futuros pastores e os futuros missionários de Guiné-Bissau. E eu estou muito feliz de estar aqui com cada um de vocês e que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Ela me disse assim, pai, eu estou com vergonha de falar. E ela fala bem. Irmãos, antes de falarmos da obra que Deus tem feito lá em Guiné-Bissau, eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que está no livro de Gênesis, capítulo 4. Daqui a pouco vamos falar da obra lá em Guiné. Gênesis capítulo 4, versículo 9. Eu vou ser rápido porque nós vamos passar aqui os vídeos e também as fotos, um pouco daquilo que Deus tem, da obra que Deus tem feito lá em Guiné-Bissau. Gênesis capítulo 4, versículo 9. Amém? No crioulo, o livro de Gênesis chama-se Kunsada, que significa início, no crioulo, Kunsada. Diz assim, então o Senhor perguntou a Caim, onde está o teu irmão Abel? E então retrucou Caim dizendo, não sei, acaso sou eu o guarda do meu irmão? Vou ler novamente. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o teu irmão Abel? Caim retrucou dizendo, não sei, acaso sou eu o guarda do meu irmão? Feche os teus olhos. Senhor, graças te damos por estarmos aqui nessa noite, por estarmos na tua casa e na tua presença, Senhor. É um privilégio para nós podermos desfrutar desse tempo de comunhão e podermos ouvir a tua voz, sentirmos a tua presença, Senhor. Levante a sua mão direita para o céu e podemos erguer nossas mãos na tua casa, sem ira e sem animosidade, e poder te adorar, Senhor. Nós te bendizemos agora, ó Deus, porque este é o lugar, este é o momento que o Senhor preparou para que pudéssemos estar, para ouvirmos a tua voz, sentirmos a tua presença e podermos desfrutar da comunhão contigo. Pedimos ao Senhor, fala conosco nessa noite, pela tua bondade e misericórdia, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero ser bem rápido, realmente, porque daqui a pouco vamos falar sobre Guiné-Bissau. Mas alguns dias atrás, antes de virmos ao Brasil, em uma madrugada, eu estava num tempo em oração e de leitura da palavra, e Deus me fez abrir abrir no livro de Gênesis capítulo 1, e eu comecei a ler no capítulo 1 e fui lendo, e quando chegou no capítulo 4, no versículo 9, o Espírito de Deus me fez parar aqui. E aqui dentro desse texto, Deus começou a falar comigo de duas coisas principais. É lógico que a palavra de Deus ela é viva, ela é viva e é eficaz.
e ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É isso que a palavra diz lá em Hebreus. Apóstolo Paulo também diz que toda a escritura é divinamente inspirada para redarguir, para ensinar, para corrigir. Então a palavra de Deus, ela é viva, mas eu quero falar de duas coisas aqui nessa noite. Quando nós lemos esse texto, nós estamos vendo aqui a Bíblia falar do primeiro homicídio que aconteceu. E quando a Bíblia fala sobre isso, nós podemos perceber uma coisa: o primeiro homicídio, ele aconteceu dentro de uma família. Não foi assim por pessoas desconhecidas, por pessoas que tinham alguma coisa uma contra a outra. Mas a Bíblia fala que o primeiro homicídio foi um irmão matando o outro irmão. E quando eu estava lendo esse texto aqui, Deus me fez voltar um pouquinho no capítulo 3, quando a Bíblia fala que lá no jardim do Éden, Satanás conseguiu ganhar o coração do homem. E ali a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo. Mas a mesma Bíblia que diz que o pecado entrou no mundo, esta mesma Bíblia diz que por um homem, o pecado foi tirado de nós. Por um homem, entrou a vida, entrou a solução para mim e para você, e este homem é Jesus. Você pode adorar o nome dele nessa noite? Você pode bendizê-lo nesta hora? Aleluias. E a Bíblia diz então que quando Satanás ganha o coração do homem ali, esse homem passa agora a estar sob o domínio do pecado. A sua inclinação agora não era a inclinação anterior. E a Bíblia diz então que através deste homem e desta mulher, a Bíblia diz que é gerado então Caim, o primeiro filho de Adão e Eva. E quando Eva dá luz a Caim, o texto diz lá no versículo 1, ela diz assim, olha o que diz assim, então Eva, ela coabitou com seu marido, então Adão coabitou com Eva e a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e ela declarou dizendo, com a ajuda do Senhor eu tive um filho. Mesmo Eva e Adão vivendo toda a consequência do pecado, sendo expulsos do jardim, quando ela tem um filho, ela diz assim, eu só tive esse filho porque Deus me ajudou, eu só tive esse filho porque Deus me abençoou. E o texto vai dizer mais adiante então, que o Caim, ele se tornou um homem, uma pessoa que foi cultivar a terra. E a Bíblia diz também que eles tiveram outro filho chamado Abel. Você conhece a história, eu vou resumir isso aqui. E a Bíblia diz então que Abel foi pastor de ovelhas. E um dia, Abel foi oferecer uma oferta para Deus. E a Bíblia diz que Deus recebeu com alegria. O pastor estava falando aqui agora, há pouco, sobre ofertar na casa de Deus, sobre dizimar. E quando Abel foi oferecer aquela oferta para Deus, a Bíblia diz que Deus recebeu a oferta, está no texto lá, com alegria. Mas a Bíblia diz que quando Caim foi ofertar a Deus, Deus rejeitou aquela oferta. Se nós olharmos de uma maneira assim mais grossa, sem observar os detalhes, nós vamos pensar que Deus faz acepção. Mas a grande verdade é que quando Caim vai ofertar no altar de Deus naquele dia, quando ele saiu da casa dele para ir até o altar e ofertar para Deus, Deus já estava observando, não a oferta, mas o coração de Caim. Quando você chegou aqui nessa noite, hoje, para cultuar a Deus, preste bem atenção, antes de você chegar aqui, o nosso culto já começou durante a semana, dentro do nosso coração. Antes de acontecer tudo isso aqui, tem que acontecer primeiramente aqui, para Deus receber. Você entendeu? Você entendeu? Para podermos cultuar a Ele aqui, nesse templo, neste lugar, primeiramente o culto tem que acontecer dentro de nós. Se o culto acontece primeiramente dentro de nós, quando chegamos aqui, meu querido, os céus se abrem sobre nós. E a Bíblia diz então, que Caim, quando Deus rejeita aquela oferta, mas por que Deus rejeitou? A oferta de Caim era pior do que a oferta de Abel? Não, do que a de Abel? Não. Mas porque quando os dois chegaram diante do altar, Deus olhou primeiramente o coração. E Deus viu que dentro do coração de Caim havia uma guerra. E é isso que Deus falou comigo naquela madrugada. Da guerra de altares. Da disputa que nós estamos entrando como igreja. Quando eu digo igreja, digo no contexto geral. De uma guerra de altares, em que nós começamos a disputar qual altar é melhor.
qual altar Deus fala mais? Qual altar Deus trabalha mais? E esta guerra nos impede de oferecermos para Deus o que Ele realmente quer, o nosso coração, a nossa vontade. Quando Caim chega diante daquele altar, no coração de Abel, havia da parte de Abel um desejo de oferecer um sacrifício a Deus, uma oferta a Deus, em gratidão a Deus. Mas da parte de Abel havia dentro do coração dele uma disputa, uma guerra. Ele queria disputar com Abel quem era melhor. E essa guerra, infelizmente, queridos, tem acontecido no nosso meio. Nós queremos disputar com a igreja tal, com aquele que prega melhor, com aquele que tem a igreja maior, com aquele que faz isso, que faz aquilo, quando na verdade a oferta para Deus está aqui, no nosso coração. Você pode erguer suas mãos? Você pode adorar o nome do Senhor? Deus falava comigo naquela madrugada a respeito dessas guerras que nós, sem percebermos, entramos através da nossa vaidade, através do nosso orgulho, através que nós não percebemos, mas vai ganhando o nosso coração. Mas nós queremos fazer, porque eu quero mostrar que eu faço melhor, que eu prego melhor, que eu canto melhor, que eu toco melhor. E aí entramos numa guerra de altares, em que começamos a disputar uns com os outros. Não é isso que Deus quer. Uma casa dividida não pode subsistir. Deus me trouxe aqui nessa noite para falar para você, e para mim também, que Ele quer de mim e de você algo diferente nessa noite. Ele quer a tua vontade e o teu coração. Ele quer a minha vontade e o meu coração. Quando olhamos aqui nesse texto, nós estamos vendo aqui Deus falando com Caim. Caim, se você não tivesse procedido dessa maneira, procedesse de outra maneira, você não seria aceito. Preste bem atenção. Deus está dizendo para ele: Caim, preste bem atenção, se você tivesse agido de outra forma, se você tivesse buscado outro meio para resolver essa questão, você teria sido aceito. Porque o salmista Davi diz assim, que um coração contrito, Deus não desprezará. Se Caim tivesse humilhado diante do Senhor, quando ele havia rejeitado aquela oferta dele, Deus teria feito algo diferente para Caim. Mas a Bíblia diz que quando ele tem a sua oferta rejeitada, ele sai dali, e Deus ainda o adverte: cuidado, o pecado bate à tua porta, cabe a ti dominá-lo. Deus sabia do que estava no coração de Caim naquela hora, mas a Bíblia diz que ele sai dali obstinado. E uma das coisas que Satanás usa para nos escravizar, para nos prender a um jugo, chama obstinação. É quando Deus está falando conosco, Deus está nos mostrando o caminho, Deus está dizendo: cuidado, se você for por aí, as coisas você não vai se dar bem. Mas nós insistimos, nós queremos fazer, porque muitas vezes o nosso coração está obstinado. E naquele dia o coração de Caim estava obstinado, que nem a voz de Deus ele quis ouvir, que nem a voz do Senhor ele parou para ouvir, dizer: é Deus falando comigo. Coração obstinado. E aí o texto diz aqui que ele convida Abel a ir até o campo, e quando chega lá, ele mata Abel. E quando ele mata Abel, lá vem o Senhor. E no versículo 9, Deus faz para Caim uma pergunta. E essa pergunta, ela está ecoando nessa noite para mim e para você. E Deus diz assim: onde está o teu irmão? Você já parou para pensar que essa mesma palavra que Deus falou para Caim é para mim e para você? Onde está o nosso irmão? Quando nós entramos numa guerra de altares, nós perdemos o foco. O foco para Deus não são as coisas. O foco para Deus não é se a igreja ela é de parede preta ou de parede branca. O foco para Deus não é se a igreja tem a melhor estruturada, se ela tem porcelanato ou tem granito. O foco para Deus são as pessoas. Deus perguntou para Caim: onde está o teu irmão? Deus não estava perguntando para ele: onde está a tua oferta? Vai lá, busca, traz algo melhor, eu quero só... Não, Deus disse para ele: onde está o teu irmão? E eu quero agora entrar dentro daquilo que Deus me falou a respeito desse versículo. Quando nós olhamos aqui, essa pergunta que Deus faz para Caim,
Deus já sabia a resposta, porque a Bíblia diz que o nosso Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Deus não estava perguntando para Caim: olha Caim, eu não sei o que aconteceu com Abel, você sabe? Não, Deus sabia, mas Deus estava naquele momento querendo confrontar Caim, porque o Evangelho antes de tudo é confronto, e Ele estava confrontando Caim e perguntando para ele, mesmo ele já sabendo a resposta: onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? E Caim responde para Deus, ele diz assim no versículo aqui: não sei, acaso sou eu o guarda do meu irmão? E sabe o que está acontecendo hoje, queridos? É que nós não sabemos onde está o nosso irmão. Quando olhamos para a igreja no contexto geral, não estou aqui nessa noite querendo dizer algo a respeito daqui, mas no contexto geral, nós como igreja, precisamos tirar o foco das coisas e entender que as pessoas são mais importantes que as coisas. Mateus capítulo 6, Jesus diz assim: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e as demais serão o quê? Quando nós preocupamos com as pessoas, Deus acrescenta as coisas. Você está entendendo? Quando nós preocupamos em ajudar o nosso irmão, o nosso próximo, Deus acrescenta as coisas para nós. Prova isso, pastor. Lá no livro de Reis, quando Deus diz para Elias assim, lá perto do riacho, do ribeiro de Querite, Deus diz assim, quando o ribeiro seca, Deus diz para Elias, vai para Sarepta, porque eu já ordenei lá uma viúva que te sustente. Era o lugar mais improvável para Elias encontrar alimento. Era um tempo de fome, um tempo de seca, um tempo de dificuldade, mas Deus disse para ele: vá, já está preparado lá para você, já está preparado tudo para você. E quando ele chega lá, ele disse: me dá um pouco de água, mas me dá também um pedaço de pão. O que ela disse para Elias? Eu não tenho nada, a não ser um punhado de farinha. Eu vou fazer um pão, eu vou comer juntamente com meu filho, e nós certamente vamos morrer. Nós não temos mais nenhuma expectativa de vida, nós não temos mais nada que nos aguarda a não ser a morte. Ele disse para ela assim: não, faz primeiro para mim. E o que ela fez? Ela pegou o que ela tinha, investiu na pessoa, e sabe o que Deus fez? Acrescentou na casa dela, não faltou farinha na panela, nem azeite na botija. Quando nós como igreja priorizamos as pessoas, os irmãos, a Bíblia diz: Deus vai acrescentar as coisas. E a pergunta de Deus para mim e para você nessa noite é: onde está o teu irmão? Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, a Bíblia diz que passa lá diante daquele homem que estava ferido, caído, abandonado. Passa lá o sacerdote, virou as costas e foi embora. Passou lá também o levita, não se importou. Mas a Bíblia diz que depois vem o samaritano. Não era da linhagem de Israel, não pertencia àquele povo, mas quando ele passa ali, a Bíblia diz que ele se incomodou com a situação daquele homem. E vocês conhecem a história. Ele estendeu a mão, ele cuidou, ele pagou tudo, deixou tudo preparado e cuidou das feridas. Deus quer que nós voltemos à igreja de Atos dos Apóstolos. E eu termino aqui. Quando a Bíblia diz que a igreja de Atos era unida na oração, mas também no quê? No partir do pão. A Bíblia diz lá que ninguém padecia necessidade, porque um se preocupava com o outro. Onde está o teu irmão? Talvez o teu irmão nessa noite, ou o teu vizinho, que você nunca foi até ele, falar de Jesus para ele. Talvez o teu irmão, aquele colega de trabalho, que você nunca parou para dizer para ele: olha, Jesus te ama, Ele pode mudar a sua história. A palavra de Deus para mim e para você nessa noite é: onde está o nosso irmão? Nós estamos lá em Guiné-Bissau, e nós vamos falar agora um pouquinho de Guiné-Bissau. A cada dia naquela nação, nós vivemos um milagre. Um país muito pobre, nós já falamos sobre isso aqui há um tempo atrás, em que aquele povo, em que os irmãos que vão à igreja, as crianças que vão à igreja às 9 horas da manhã, nós temos o culto lá, 300, já teve culto de 400 crianças no culto, elas caminham até 3, 4 quilômetros, levando outra criança nas costas, e quando chegam ali,
elas adoram a Deus, elas oram ao Senhor, sem nenhuma perspectiva de que vão comer naquele dia. Os irmãos do culto das 10 horas, os adultos, eles vão para a igreja, não comeram, não tomaram café da manhã, e não sabem se vão comer naquele dia. E quando o culto vai terminar meio-dia, mas se eu falasse, nós vamos ficar hoje até 3 horas da tarde, eles vão ficar. A cada dia nós aprendemos isto, mas a cada dia nós vivemos milagres naquela nação. Onde está o teu irmão? Pergunta para o teu irmão aí, onde está o teu irmão? Amém? Glória a Deus. Pode colocar o PowerPoint? Irmãos, nós estamos já em Guiné-Bissau, como a Cristal falou, há 10 anos servindo naquela nação. Há 10 anos, todos os dias se encontrando com o Senhor. E vivendo a cada dia um amor incondicional. É isso que nós temos aprendido naquela nação. E hoje nós queremos compartilhar com vocês que fazem parte desse trabalho. Nós temos aqui muitos padrinhos, muitas pessoas que têm feito parte desse trabalho. E vamos falar um pouquinho de tudo. Pode passar? Deus tem escrito uma nova história e o Evangelho tem crescido em Ponta Vicente. Nós estamos na Tabanca de Ponta Vicente. O que é Tabanca? É uma comunidade, é como se fosse uma tribo. E Deus tem feito grandes coisas e o Evangelho tem crescido ali. Pode passar? Nós já estamos com a igreja estabelecida e Deus tem escrito uma nova história. A igreja tem sido um agente de transformação. E na Tabanca de Ponta Vicente, a igreja já está estabelecida e a base e os projetos sociais. Então ali está a igreja, ali está a nossa casa, está também ali o projeto Lucas e a gente vai falar de cada projeto desse. Pode passar? Volta um pouquinho. Pode voltar? Acho que você está passando, volta. Pode voltar um pouquinho? Deve ter travado, gente, isso acontece. Então, meus irmãos, nós estamos lá, já com a igreja. A nossa igreja, a maioria lá são jovens, porque devido à cultura, os desafios da cultura, as pessoas mais velhas não querem deixar a cultura. Mas Deus tem mudado o coração dos jovens e Deus tem feito grandes coisas, os jovens têm se convertido e nós acreditamos que essa geração vai estar escrevendo a nova história de Guiné-Bissau. Essa geração de crianças e jovens vão mudar a história, o contexto daquele país. Depois a gente volta. Aqui nós fizemos a nossa primeiro teatro, onde estava ali representando a crucificação de Jesus. E foi muito especial, porque quando eles viram, os membros da igreja, eles choravam. Eles não conseguiam perceber, eles conseguiram perceber o sofrimento de Jesus por cada um deles. E eles entenderam que Jesus Cristo não é o Jesus dos brancos. Jesus Cristo é o Jesus de todos. Porque muitos ali, foi ensinado para eles que, no entendimento deles, Jesus só veio para os brancos, para os estrangeiros e não para eles. E eles têm entendido o amor de Jesus, o cuidado de Jesus. Eles falam, depois que Jesus chegou aqui, a nossa realidade mudou. E Deus tem mudado toda aquela realidade ali. Irmãos, o que acontece muito entre eles, pastor, é que eles próprios, eles dizem assim, preto cabale, ou seja, nós não valemos nada. Mas hoje, com o evangelho chegando nas tabancas, nas aldeias, eles estão entendendo o quanto Deus ama aquele povo, o quanto Deus se importa com eles também. E quando foi feito lá o teatro da crucificação, da morte e ressurreição de Jesus, eles entenderam o valor que eles têm diante do Senhor.
Eles entenderam que Jesus morreu na cruz por eles também. Então foi um tempo assim, no domingo de Páscoa, um tempo de muita emoção, de vê-los ali entendendo o amor de Deus para com eles, através de Jesus, né? Porque dentre eles mesmos, ele diz assim, em toda a Guiné-Bissau, ele diz assim: Preto Cabalho, nós não valemos nada. Ou seja, esse é o conceito que eles têm a respeito deles mesmos, mas Deus está mudando a história, através do Evangelho. Consegue voltar? Pode voltar mais um slide, ok, pode passar. E nós tivemos uma experiência muito especial, meus irmãos. Nós recebemos uma equipe de americanos que levaram a Bíblia na língua deles. Guiné-Bissau é um país muito pequeno, mas ali naquele país tem mais de 46 etnias. O que são etnias? São povos dentro do mesmo país. E essas 46 etnias, cada povo fala a sua língua. Existe a língua oficial do país, é o português. A língua crioula é uma língua que todos falam, mas cada um tem a sua particularidade. Ou seja, nós estamos numa tabanca de balantas. Então a língua deles é o balanta. E nós recebemos a Bíblia no chip. O chip do céu, na língua deles, e nós levamos, e quando eles escutavam a Bíblia na língua deles, era uma emoção muito grande, porque não precisava de tradução. Então foi um momento muito especial, e hoje os irmãos lá, as pessoas até que não são cristãs, elas têm a Bíblia na língua delas, para a glória de Deus. Pode passar. Aqui eu já falei, pode passar. Nós realizamos o primeiro casamento na igreja, gente. O primeiro casamento. Guiné-Bissau tem uma realidade muito difícil, porque lá cada homem tem 5, 6 mulheres. E o Nelson era da igreja, o único que já morava com a mulher já tinha 3 filhos e não tinha casado. E ele sentiu, falou: olha, eu quero acertar minha vida. Falou: pastor, eu quero acertar minha vida, eu quero casar. E aí, só que o desafio do casamento em Guiné-Bissau é grande. Por quê? Tem que pagar o dote. Então, o que é pagar o dote? Ele tem que pagar para os pais da noiva. Então, só o dote do Nelson, para vocês terem noção, ele tinha que pagar 600 mil francos CFA, que hoje seria 6 mil reais. Fora porco, fora boi e mais uma série de coisas, saco de arroz. Então, casar lá é um desafio, mas nós conseguimos, para a glória de Deus, fazer, o casamento, e foi um momento de muita emoção. Pode passar. Irmãos, só um instante. Quando fala do primeiro casamento, é uma quebra de paradigma lá dentro das tabancas, porque lá não existe o casamento legalizado. Então, é um desafio, porque Satanás coloca um monte de dificuldades. Além de pagar o dote, quando acerta o valor do dote, quando pensa assim, agora vai, aí eles pedem: queremos mais um porco, a família da noiva. Aí quando pensa, não, tá bom, acertou, queremos uma vaca. Então as coisas vão, então é um desafio. E o mundo espiritual, porque as cerimônias lá sempre, quando tem, não o casamento legalizado, mas dentro da cultura deles, é tudo feito dentro de cerimônias, de derramamento de sangue. A noiva tem que se banhar toda com sangue, naquele dia, que é um dia especial. Então, são coisas que estão sendo quebradas no nome de Jesus, não apenas na questão física, mas também na questão espiritual, mas Deus tem feito uma grande obra. E o casamento não para em Guiné-Bissau, para a glória de Deus. Nós fizemos aí esse casal de portugueses que quiseram casar lá na base com as crianças do projeto Nutrição. Então, eles fizemos lá com todas as crianças, eles compraram um porco, mataram um porco lá,
o noivo é veterinário, então ele mesmo matou o porco com os meninos, e ali foi feito um arroz com porco, e as crianças, 400 crianças que eram os convidados deles. Então foi uma festa linda, tá? Então eu convido, quem quiser ir casar em Guiné-Bissau, as portas estão abertas, hein? É festa linda. Pode passar. Então, aqui é mais um pouquinho da festa. O casamento do Nelson foi no Impacto Transcultural. Então tinha 23 brasileiros participaram da festa, ficaram emocionados de poder participar dessa festa. Pode passar? Meus queridos, nós temos um trabalho também, como a Cristal falou, nós temos todos os domingos o nosso culto infantil, com mais de 400 crianças, e essas crianças oram, essas crianças têm compromisso com Deus, muitas delas, como o Roberto falou, chega lá, não tomou nenhum café, mas estão lá dispostos a adorar a Deus. Então nós temos um vídeo do culto das crianças, vou pedir para estar passando, para vocês verem como é que é o nosso culto lá. Então esse é o nosso culto de crianças, e é uma alegria ver essas crianças louvando e adorando o nosso Senhor. Irmãos, eu não sei o tempo que Deus tem para nós lá, mas de uma coisa eu sei, apóstolo Paulo falou assim: eu plantei, Apolo regou. Não sei se o tempo de Deus para nós seja lá agora plantando, para que alguém vá depois e encontre uma geração que está nascendo ali, que não se curva diante de ídolos e nem de demônios, que não derrama mais sangue de boi, ou de porco, ou de uma cabra, mas porque sabe agora que o sangue já foi derramado por causa deles, o sangue de Jesus. Então essa geração é que vai mudar a história daquela nação, é esta geração que está ali, onde Deus vai levantar os pastores, missionários, obreiros, os que serão enviados. Eu profetizo em nome de Jesus, de Guiné-Bissau. Guiné-Bissau será um celeiro de missionários, dali sairão homens que vão impactar outras nações em nome de Jesus. Eu libero essa palavra sobre aquela nação. Então ali está uma nova geração nascendo para a glória de Deus, em nome de Jesus. Pode passar. Meus queridos, nós temos ali o projeto Lucas, que é na área de saúde, e nós trabalhamos com curativo, temos um laboratório de malária. O projeto Lucas, ele atende as pessoas feridas. Geralmente as pessoas em Guiné-Bissau, lá na Tabanca, quando machucava, ele ia no Jabacus. E lá o Jabacus, ele colocava fezes de animal, plástico derretido, e essas pessoas vinham cheias de infecções, e num estado assim bem terrível mesmo, e nós começamos ali a fazer curativo, e a comunidade viu que Jesus estava curando aquelas pessoas, e muitos hoje não estão indo mais no Jabacus, mas estão vindo ali, na base de missões. Lá na Tabanca estava um índice de mortalidade muito grande por causa de malária. Gente, Guiné-Bissau é uma região endêmica de malária.
Então, nós entendimos que tínhamos que fazer um curso de laboratório de malária para poder diagnosticar a malária e medicar. E conseguimos fazer esse curso, e hoje nós temos o laboratório de malária, onde ali diminuiu muito o índice de mortes por causa de malária. Porque aqui no Brasil se tem um tabu muito grande em volta da malária. Realmente, a malária ela mata. Mas se ela for diagnosticada rapidamente e tomar a medicação, a pessoa fica bem. Então, é simplesmente ser diagnosticado. Então, Deus tem abençoado, nós temos feito esse trabalho lá. Pode passar? Eu quero falar um pouquinho sobre a cura do Eliseu. O nosso Deus é um Deus de milagre. Gente, isso aqui é o Eliseu. O Eliseu, ele caiu numa panela de água, de comida. Ele viu a vaca e foi correr e caiu dentro da panela. Porque lá eles cozinham no chão. E quando Eliseu chegou para a gente com a mãe e o pai, eu falei, olha, essa queimadura é muito grave, ele tem que ir para o hospital. E ali nós demos o dinheiro para a família levar o Eliseu para o hospital. E a gente tinha também uma médica conosco, ela falou, olha, tem que ir para o hospital, porque é outros procedimentos. E pronto, no outro dia pela manhã, eu falei, olha, eu preciso ligar para o Fernando, né, pai do Eliseu, para saber como que Eliseu estava. Quando eu pensei em ligar, o pai do Eliseu estava com o Eliseu lá na minha porta. E eu falei, Fernando, o que você está fazendo com ele aqui? Por que esse menino não está no hospital? Não, porque eu quero que ele seja cuidado aqui. Aí eu falei, não, ele precisa de estar no hospital. Ele falou, eu quero que ele seja cuidado aqui, porque Jesus está aqui. Eu quero que o meu filho seja cuidado onde Jesus está. E aí a médica falou, olha, eu não posso fazer nada, é muita responsabilidade. Pode acontecer algo pior com essa criança. E ele falou assim, eu quero que o meu filho seja cuidado aqui. E meus irmãos, naquele momento, aquele homem que não era cristão, ele falou, Jesus está aqui. Então, naquele momento, eu senti no meu coração, eu tenho que fazer esse curativo nessa criança. E nós começamos ali a fazer o curativo no Eliseu. Todos os dias Eliseu chorando. Era uma queimadura muito extensa, muito grande. Eu não sou enfermeira, eu não sou médica, a minha formação acadêmica, sou assistente social, mas Deus foi nos dando ali capacidade, Deus foi nos fortalecendo, todos os dias orando pelo Eliseu. E a gente entendeu também que o Eliseu tinha que passar o dia todo na base. A gente começou a dar o leite para o Eliseu, dar as coisas de comer para ele, para que ele se fortalecesse também. Pode passar? Em 20 dias, Eliseu estava curado e a pele voltando à cor. Para a glória de Deus. Esses são os milagres que têm acontecido lá e que as pessoas têm entendido que Jesus está mudando a realidade. Pode passar? Eliseu no projeto Nutrição, sentadinho ali, comendo o macarrão dele. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Irmãos, o profeta diz assim, então vereis a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não o servem. Quando o pai do Eliseu disse assim, eu quero que o meu filho fique aqui. O hospital, né, aquela queimadura de Eliseu, se pega uma infecção generalizada, aquilo praticamente poderia levá-lo à morte. Mas ele voltou com a criança do hospital e disse, eu quero que meu filho fique aqui, porque Jesus está aqui, mesmo não sendo crente. Então hoje, o Evangelho tem mostrado para aquele povo, que Deus, Ele é Deus de milagre. E quando nós chegamos lá, em Guiné-Bissau, onde nós estamos nas tabancas, nas aldeias, a nossa oração sempre foi, Senhor, manifesta no meio deste povo os teus sinais, para que eles vejam que tu és o único e verdadeiro Deus, porque cada casa da tabanca tem um altar a Irã é Satanás, cada um tem uma oferenda, todos os dias eles têm que ir lá oferecer, e a vida só vai complicando, como a mulher do fluxo de sangue, cada dia o estado só piorava, ou a mulher que andava encurvada também, mas Deus está mudando a história através da palavra, onde a palavra de Deus chega,
ela transforma vidas, ela muda a situação. É isso que o nosso Deus faz. Eu tenho vídeo do projeto Lucas. Olha Eliseu aí, gente. Olha o milagre aí, ó. Dançando. Não falta nem o culto. Olha aí ele. Então, meus queridos, ver o Eliseu todo domingo na igreja, ver que o que Deus tem feito é algo maravilhoso. Pode passar. Nós temos também, meus irmãos, o projeto Nutrição com Amor, que é um projeto que Deus colocou, né, no coração do Roberto, em época de pandemia ainda, e é dar alimentação 3 vezes por semana às crianças, e geralmente ali são mais de 300 crianças que vêm para o projeto Nutrição, e Deus tem feito grandes coisas através do projeto Nutrição, porque as próprias famílias falam: obrigado por vocês se preocuparem com nossos filhos, dar esse alimento, né? Nós viemos para o Brasil, mas deixamos lá alguém responsável para fazer o projeto Nutrição, porque agora, como é tempo de chuva, então agora que eles vão plantar para colher, então esse tempo agora é um tempo de muita fome, então deixamos lá o projeto Nutrição acontecendo, para que não venha faltar para essas crianças. Tem o vídeo do projeto Nutrição. Todas oram agradecendo a Deus pelo alimento todos os dias. Olha a fila, ela é grande. E Deus faz um milagre que todas levam para casa. E elas levam lenha para ajudar. Então, para que o Nutrição não pare. Então, o que eles podem contribuir? Com lenha. Então, cada criança leva a sua lenha para ajudar na Nutrição com Amor. Pode passar. Meus queridos, nós também temos, todo ano nós fazemos a nossa festa para as crianças. Como eu já falei com vocês, na cultura, eles comem uma bacia. E quem come primeiro são os idosos, depois os adultos, depois as mulheres, depois os jovens. E se sobrar, as crianças comem. Então pensa bem, numa bacia,
o alimento deles é o arroz e o peixe. Então, quando chega na criança, tem algum peixe? Você acha que tem alguma coisa? Não tem. Então, a nossa festa das crianças, cada criança recebe a sua comida e um peixe inteiro. Um peixe inteirinho só para eles. E nós fazemos essa festa no Natal e no Dia das Crianças. E mais de 1000 crianças. E agora o que nós estamos fazendo? Nós temos sido... Deus tem colocado muitas coisas nos nossos corações e a gente tem ido pela fé fazendo. Então, nossa festa é 1000 crianças. Então, são 1000 peixes. É muito arroz. E também nós colocamos no nosso coração, essa festa foi no Natal do ano passado. Nós colocamos no nosso coração dar um chinelo para cada criança. Cada criança ganhar um chinelo. E começamos a fazer a campanha pela internet para levantar o chinelo, o dinheiro do chinelo, porque lá o chinelo é R$20. Então imagina, R$20 para 1000 crianças. Então é muito dinheiro. Então a gente começou a levantar o recurso do chinelo. E Deus foi abençoando, foi levantando o chinelo. E de repente ligou uma pessoa de Costa Rica e falou: olha, eu quero dar um arroz, porque eu quero que cada criança leve para casa 2 quilos de arroz. Aí eu falei, como que Deus é grandão demais, gente. Pensa numa coisa, aquela criança que é a última a comer, ela ainda, além de ganhar o chinelo dela, o presente dela, ela ainda vai levar 2 quilos de arroz para casa. Ela vai prover o arroz para a casa dela. Esse é o nosso Deus. Então, nós fizemos uma festa linda, onde teve chinelo, teve arroz, teve bala, teve pirulito, tudo de bom. E as crianças não conseguiam carregar as coisas, punham arroz na cabeça. Então, vocês vão ver o vídeo aí da festa das crianças. Mil crianças, olha para vocês verem. Andaram 5 quilômetros para chegar. Então essa foi a nossa festa de Natal e já vamos começar a organizar para a nossa próxima festa de Natal, em nome de Jesus. E vai ser chinelo, vai ser arroz e queremos fazer tudo de novo. A cada ano nós queremos melhorar mais para essas crianças. Meus queridos, nós estamos, além da Tabanca de Ponta Vicente, nós também, a Tabanca de Incaiter, também nos doou um terreno para começarmos um trabalho lá. E falar, nós também queremos Jesus na nossa comunidade. Então, nós já estamos construindo a igreja, ainda temos o desafio de terminá-la, mas os cultos já estão acontecendo, e o nosso culto lá em Incaiter, as crianças todas de Incaiter vão para o culto para a glória de Deus. Então, também tem sido uma bênção. Pode passar? E nós temos lá em Incaiter a Escola Esperança Base de Missões, que é a nossa escola hoje, com 106 crianças. Cadê os padrinhos aqui? Nós temos padrinhos aqui, cadê?
Ah, tá aqui os padrinhos, o padrinho do Neymar, tem alguns que eu não... Do Sandro. Do Gastão. Então, vocês recebem notícia sempre, né? A gente manda notícia para vocês, falando das crianças, como que ela está, o desenvolvimento das crianças, para vocês fazerem parte disso, né? E eu quero mostrar o vídeo da escola Esperança, para vocês verem o que tem acontecido na escola. Louvo a Deus pela vida de todos que já fazem parte desse projeto. A Escola Esperança nunca foi um alvo nosso. Nós nunca pensamos em construir uma escola, mas Deus nos presenteou com essa obra. E para mim é uma alegria todos os dias chegar na escola e ver eles orando, e ver eles comendo, ver eles participando das aulas, e das aulas diferentes que a gente propõe. Então é uma alegria muito grande, e você pode fazer parte disso. Você pode estar adotando uma criança, você recebeu um cartãozinho aí, e essa criança ela vai interagir com você. Quem são padrinhos aqui recebe vídeo, não vai receber falando em português, porque eles ainda estão aprendendo português, mas eles sabem que eles têm um padrinho no Brasil. Alguns sonham, até pensam que o padrinho vai lá visitar ele, vai buscar ele, trazer ele aqui no Brasil para passear. Alguns padrinhos já foram esse ano no Impacto Transcultural, já conheceram seus afilhados. Então isso é muito especial. Você está com um cartãozinho, se tiver oportunidade, apadrinhe uma criança, faça parte da história dessa criança. Pode passar? E meus irmãos, nós temos todo ano, em janeiro, o Impacto Transcultural. O que é esse impacto? É quando os brasileiros, estrangeiros também de outros países, vão lá em Guiné-Bissau, ficar 15 dias conosco e participar de tudo que nós fazemos lá. Então, esse ano de 2024, impactou a comunidade Ponta Vicente com diversas atividades. Nós tivemos lá um pastor que foi e deu curso de solda para a comunidade. Então imagina para esses homens aprendendo a soldar, né? Então ele foi e teve o curso de solda. Pode passar? Foi também um engenheiro agrônomo. O que ele fez? Ensinou as mulheres a plantar, a fazer horta, mesmo diante das dificuldades. Então foi uma bênção também. Pode passar? E todo impacto nós temos o campeonato de futebol. Gente, pensa no campeonato concorrido. E ali a gente geralmente coloca os times do Brasil, né? Se na equipe tem flamenguista, a gente coloca Flamengo. Se tem do Cruzeiro, a gente coloca, do Galo. E ali é uma competição. Aqui estão os campeões de 2024, né? Ali é o
Quem foi o campeão lá esse ano? O Galo. O Galo ganhou esse ano lá. O Galo foi campeão lá hoje. Então aqui estão os times que participaram, 8 times. Então foi muito especial o campeonato de futebol. Pode passar? Nós também tivemos um curso de mídia digital, onde nós ganhamos ali 8 notebooks. Então foi bem especial também. Foi um curso onde eles puderam ter a oportunidade de aprender. Então isso é muito importante. Pode passar? E nós temos hoje na base, gente, um alojamento. Esse é o nosso alojamento, onde comporta 24 pessoas. Muitas pessoas têm medo de ir. Eu não vou para a África, eu vou passar fome, eu não vou dormir, eu tenho dificuldade, eu tenho medo disso. Não precisa ter medo, tá bom, gente? Pode passar? E a gente prepara uma boa comida, tá? Ninguém passa fome não, gente. Alô. E quem faz a comida são brasileiros. O Roberto está lá olhando toda a questão da alimentação. Então, gente, passa bem. Olha ali, a comida é boa. Não precisa se preocupar. Pode passar. Só que para 2025 já está esgotadas as vagas. Já fechou o impacto de 2025. Então agora vocês vão, quem tem vontade já se planeja para 2026, tá bom? E já tivemos 5 testemunhos de quem foi lá solteiro, voltou e casou. Isso é verdade. É o momento, hein? Pode passar. Já falamos sobre apedrinhamento, pode passar. E a gente quer deixar uma mensagem. É impossível aproximar-se do coração do Mestre sem se aproximar-se da missão do Mestre. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Aqui estão nossas redes sociais, vocês puderem estar seguindo, acompanhando, né, todo o desenvolvimento do trabalho. A gente sempre está postando alguma coisa, sempre está enviando. E você que queira apadrinhar uma criança, está aí no cartãozinho meu WhatsApp. Você vai entrar em contato nesse WhatsApp, que eu vou te responder. Vou mandar a lista das crianças sem padrinhos. E você vai escolher, e a partir dali você vai ter informação dessas crianças. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, teve um irmão que perguntou assim, por que quando os missionários chegam em algum lugar, eles têm que fazer projetos sociais? Porque a igreja de Atos dos Apóstolos, ela fazia isso, ela cuidava daqueles que eram necessitados. E quando você chega, principalmente num contexto, vamos dizer, de Guiné-Bissau, um contexto africano no geral, você chega e começa a ver uma série de dificuldades, uma série de necessidades, melhor dizendo, que eles têm. E aí a igreja está ali para fazer esse papel. Quando uma multidão acompanhou Jesus para um lugar deserto, e a multidão tinha fome, Jesus disse para os discípulos, dai a eles vocês mesmo o de comer. É isso, a igreja, Deus tem nos levantado para isso, amém? Aqui em Coronel Fabriciano, você pode fazer, tem um lugar que você pode ir, tem alguém que está precisando, faça isso. É isso que Deus quer. Tiago diz lá no capítulo 1, verso 27, se não me engano, diz assim, que a religião que Deus ama, a religião pura, é aquela que socorre os órfãos, as viúvas, atende os necessitados. É isso que Deus quer, amém? Eu encerro citando as palavras do salmista que diz assim, bendiz a minha alma o Senhor, e tudo que é em mim, bendiz o teu santo nome. Bendiz a minha alma o Senhor, e nunca te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Agradeça a Deus por tudo que Deus tem feito por você. Talvez não está da maneira que você esperava, mas vai melhorar. Creia nisto. Deus é Deus de milagre. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.